Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano Leonel, aqui da Central de Concursos, e vim aqui para te trazer uma dica de macroeconomia, tá bom? Vamos dar uma lida na questão, depois a gente resolve e eu já vou dando algumas dicas para você chegar lá na hora da prova e gabaritar. Vamos lá? Vamos dar uma lida na questão. O aumento da quantidade de moeda desloca para a direita a curva de equilíbrio monetário, o que proporciona a redução da taxa de juros, aumento do produto e do emprego e redução do salário real. Vamos dar uma pensada aí, ó. Para mim, primeira dica é o seguinte: não tem como responder uma questão de micro, de macro, finanças públicas, sem desenhar o gráfico, tá? Porque quando a gente desenha o gráfico, a gente consegue visualizar o que o examinador está contando para a gente. Quando ele disse aqui para a gente equilíbrio monetário, taxa de juros, produto, emprego, você tem que lembrar que quem mexe com isso daí é a curva IS-LM, tá ok? Sendo que aqui taxa de juros e renda. Vamos lá. Nesse momento inicial, nós temos aqui um ponto de equilíbrio entre a IS-LM, taxa de juros no momento 1 e renda do momento 1. Ele disse para a gente que houve uma expansão, né, uma expansão monetária. Expansão monetária afeta a curva LM. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o que pode ter acontecido com a curva LM. LM no momento 2. Olha só no gráfico o que acontece com o nosso mercado, com uma política monetária expansionista. Olha só, a gente tem um equilíbrio de mercado mais para baixo. Olha só aqui, no gráfico, você não precisa nem decorar nada, é só olhar para o gráfico. Uma taxa de juros do momento 2 e uma renda do momento 2. A taxa de juros diminuiu, saiu daqui de cima e veio aqui para baixo. E houve uma expansão da renda, do emprego, porque a gente saiu desse ponto e fomos para esse ponto. Beleza? Então, ó, uma política monetária expansionista reduz a taxa de juros. Isso daí, por consequência, aquece o mercado, aquece o consumo, a renda, o emprego. Então, até esse momento está certinho, né? Proporciona a redução da taxa de juros, aumento do produto e do emprego, maravilha, e redução do salário real. Vejamos. Aí a gente tem que lembrar da macroeconomia como um todo. Quando mais pessoas consomem em um mercado, qual que é a consequência desse consumo que foi aumentado? Inflação. Quando mais pessoas querem consumir um bem, quando o consumo aumenta, consequentemente, a inflação aumenta também. E quando a inflação aumenta, o que acontece com o salário real do indivíduo? Imagina que você tem um salário de R$1.000 hoje e a taxa de inflação, a inflação está em 10%. Vamos imaginar que no ano seguinte você continue com os mesmos R$1.000 de salário, só que agora a inflação passou de 10% para 20%. No ano anterior você consumia X. Nesse ano que a inflação aumentou, você consome menos do que X, porque a inflação come o seu salário. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente consegue entender que tudo isso aqui está certinho. Por quê? A taxa de juros foi reduzida. Taxa de juros reduzida impacta no consumo, na renda, no emprego da população. Então, houve uma expansão. Quando mais pessoas têm dinheiro para gastar e o consumo expande, o que acontece com a inflação? Ela aumenta. E a inflação aumentando, o seu salário real é reduzido, então, perfeita. A afirmativa está correta. E aí você vai para a prova, não precisamos decorar tudo isso que a gente acabou de fazer. Você vai para a prova e desenha o gráfico, porque aqui o gráfico já fala pra gente tudo isso que a gente está debatendo, tá ok? Então tá certinho.